Boa noite, mais uma live aqui nessa semana. Hoje eu tô cheia de perguntas por aqui, organizando aqui a minha listagem de perguntas para ver o que eu vou responder para você primeiro. Vou aguardar então o Instagram notificar você, já vou mandar aqui esse aviãozinho para algumas pessoas que estão aqui, para que a gente comece a conversar sobre os assuntos que estão relacionados aqui. E vou aguardar então o Instagram fazer essa comunicação. Muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui no meu canal. Eu me chamo Marlise Alves, tenho o prazer de estar aqui nessa noite para responder dúvidas. Essa é a intenção dessa noite, é um tira dúvidas sobre as suas questões financeiras. Eu já recebi várias questões aqui que já estão na manga. Vou esperar aqui dar 8 horas, que aqui no meu relógio, acho que eu entrei um pouquinho antes. Esperar dar 8 horas para começar essas respostas, para falar sobre essas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui para mim, mesmo que você esteja vendo essa live depois de gravada, manda aqui para mim que eu vou fazer questão de responder as dúvidas depois para você. Bom, vou responder dúvida. Letícia, bem-vinda por aqui. Vou responder dúvidas hoje a respeito de vida financeira, a respeito de negócios. Tem aqui dúvidas de negócios contábeis também. Aqui algumas das dúvidas, mesmo mudando hábitos, meu orçamento continua deficitário. O que fazer? Então, olá, bem-vindos, bem-vindas por aqui. Então, essa é uma das dúvidas que eu vou responder daqui a pouco, né? Mesmo mudando meus hábitos, meu orçamento continua deficitário. Vou convidar você que tá aqui para mandar um aviãozinho ali para pelo menos 2 pessoas. Vamos ver se vem mais gente aqui pra gente bater esse papo. A segunda dúvida: como ensinar isso para as crianças, pois não aprendemos a poupar com os nossos pais? E aí, né? Quem tem filho pequeno, quem tem sobrinho, como fazer? Tá bem amplo aqui a questão das perguntas, estão bem uma no norte, outra no sul aqui, mas a gente vai levando nessa direção. Melhor tipo de investimento para R$ 2.500, por onde começar, né? Um investimento que a princípio parece ser pouquinho, mas o que fazer com esse investimento? Outra pergunta aqui que eu tenho: com a taxa Selic em baixa, onde eu devo guardar o dinheiro da reserva de emergência? Então, daqui a pouquinho vou responder por aqui. Bem-vindos, bem-vindas, olá, bem-vindos por aqui. Sempre muito bom ter você aqui no meu canal, fico muito feliz dessa presença. E hoje a live vai direto no assunto, respondendo as suas dúvidas. E a última pergunta que eu tenho é uma pergunta até de consultoria, de questão de gestão financeira para escritórios contábeis, que é o meu negócio, né? Eu tenho um escritório contábil, eu tenho uma empresa de serviços contábeis aqui em Florianópolis. Então eu vou responder aqui, tem algumas perguntas embutidas. Vou deixar essa por último porque ela é mais recheada aí de conteúdo. Então, já vou começar respondendo, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui pra mim, que a gente vai falando, e pode mandar outras perguntas que, se tiver ao meu alcance, eu vou responder. Se não tiver ao meu alcance, prometo responder depois nos stories a partir da pesquisa que eu fizer. Combinado? Som tá bom? Tá chegando aí? A imagem tá legal? Só deem um ok aí pra mim, pra eu confirmar que tá tudo certo. E vamos lá, esperar só dar o ok aí de vocês pra gente começar respondendo a primeira pergunta. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu recebi, não vou identificar quem perguntou, que eu acho que pode ser indelicado, então se você quiser mandar pergunta, pode mandar pra mim à vontade. Não, depois eu sei quem que mandou, mas eu não sou indelicada a ponto de dizer que foi o fulano de tal. Então, vamos lá. Letícia, obrigada por responder. Primeira pergunta, então. Ok, Sercom, contábeis, som ótimo. Que bom, então. Muito obrigada por esse feedback. Mesmo mudando de hábitos, a pergunta que eu recebi foi essa: meu orçamento continua deficitário. E aí a pergunta é: o que faço da vida, né? Como fazer? Então eu quero falar pra você que mandou essa pergunta, talvez nem esteja aqui ouvindo essa live nesse momento, mas depois pode ser que esteja acompanhando após a gravação, né? Eu quero falar o seguinte: bem-vinda, Fabiana.
Primeiro ponto é a redução das despesas básicas. Então, se eu fecho a torneira, se eu conseguir reduzir os meus custos, e aqui pelo que ele fala na pergunta, né, mesmo mudando os hábitos, meu orçamento continua deficitário, então eu começo a acreditar que mesmo reduzindo as despesas, ainda assim as contas não estão vencendo, né? O seu rendimento não está pagando as suas contas. Então a gente tem uma saída, uma estratégia nesse caso. Se as contas estão enxutas, se eu já passei por aquela peneira, existem 3 peneiras, que é a peneira do essa conta é indispensável, ok, se ela é indispensável ela fica. Essa conta ela é desejável, se eu tiver ela vai ser tudo de bom, mas se eu não tiver também eu sobrevivo. Ou essa conta é supérflua. Então, a partir do momento em que eu passei nessas 3 peneiras, eu consigo decidir se aquela vai ser uma conta que vai continuar na minha vida ou se eu vou descartar, se eu vou jogar fora. Reduzindo as despesas, então, eu tenho a segunda alternativa, que é aumentar receitas. E aí, esse aumentar receitas passa também pela criatividade. Que tipo de criatividade eu posso ter, o que eu posso fazer, o que eu posso desenvolver para conseguir gerar renda na minha casa, na minha vida, na minha empresa, no meu negócio, aonde que eu consigo gerar mais renda. Então quero saudar quem está chegando aqui, Márcia, Auri, Miquinha, Rosilene, bem-vindos, bem-vindas por aqui, Roseli, bem-vinda também. Quero dizer que essa live é de tira dúvidas, então você pode mandar a sua pergunta. Eu estou respondendo a primeira pergunta, que é: mesmo mudando de hábitos, meu orçamento continua deficitário. O que fazer? Tem várias outras perguntas aqui, uma delas inclusive a respeito de um negócio, então uma pergunta bem pontual sobre um negócio. Então você que tem uma empresa, fica aqui comigo até o final, que essa vai ser a última a ser respondida. Bem-vinda, Ana Paula, por aqui também, que honra ter você aqui nesse canal. Então, eu tava falando, se a redução das despesas já foi feita, né, se não tem mais de onde tirar, então a alternativa básica e central é o aumento das receitas. Fazer o que para aumentar a receita? Bom, seja criativo, né? Se você sabe fazer bolo, que tal fazer bolo para vender? Se sabe prestar um serviço, por que não prestar esse serviço à noite ou finais de semana? Se tem um amigo que tem, por exemplo, um bar, um restaurante e precisa de um apoio extra no final de semana, que é o momento de movimentação, por que não ajudar e ter uma renda extra? Só então com uma renda extra que você vai conseguir vencer esse orçamento. E claro, tem uma questão aqui bem central, que é avaliar se essas despesas estão incluídos nessas despesas o endividamento. Se o endividamento estiver incluído nessa despesa, então a gente vai ter que afastar esse endividamento, sabendo então, eu tô pagando aqui por mês R$ 1.500 de prestações relacionadas a compras do passado, a endividamento, mas o meu custo de vida é R$ 3.500, soma tudo 5.000 e eu tô recebendo 4 por mês. Opa, então a gente tem que dar conta do 3.500, que é o de todos os meses, e pagar esse endividamento com o R$ 500 que sobra e fazer mais R$ 1.000 de renda para pagar esse endividamento por mês. Até aí, tudo bem? Compreendido? Alguma dúvida com relação a esse assunto? Eu sempre costumo dizer que a mudança de hábitos é o primeiro passo para a gente evoluir financeiramente, porque a gente só muda o hábito quando a nossa mente acredita que a prosperidade é para nós, acredita que existe uma prosperidade além da conta, que é possível ir além do dinheiro e é possível ultrapassar essa barreira que separa aquelas pessoas que ficam só no pagamento das contas, que são os pagadores de conta, daqueles que alcançam a prosperidade. Então, mudando essa crença interna nossa, a gente muda o comportamento. Se ainda assim minha situação está deficitária, avalio, passo a minha despesa nas 3 peneiras, do indispensável, do desejável e do supérfluo, e passo então a fazer algo para aumentar a minha renda. E aí a pergunta é para você, né, que está aqui me acompanhando: que tipo de renda extra você tem hoje? Eu quero dizer para você que está me acompanhando que alguns anos atrás, agora é uma parte da minha história, quero contar aqui pra você, abrir meu coração. Há uns anos atrás, ali por 2005, 2006 mais ou menos, eu me dei conta de que eu tinha uma renda principal, que era fruto aqui da minha empresa, que era praticamente como um salário. Era um bom salário, com certeza, não era nenhum salário ruim, eu já considerava aquela como uma nota de 0 a 10, era uma nota 10, aquela minha renda, mas ainda assim eu não tinha renda extra.
A partir do momento em que eu entendi a renda extra, eu fui estudar sobre educação financeira, sobre desenvolvimento financeiro, e eu imaginei que um dia eu estaria fazendo renda extra fruto do meu trabalho de desenvolvimento financeiro, que é esse que você está acompanhando aqui mais de 10 anos depois, né? Eu tô nessa caminhada aí desde 2006. Hoje eu já não consigo mais desvincular. Naquela época eu imaginava, vou ganhar, sei lá, R$ 1.000 de renda extra, R$ 1.000 de atendimento, não fazia a mínima ideia do que viria pela frente. Imaginava que seria um valor muito pequeno que iria complementar ali um pouquinho a minha renda. Hoje eu já vejo o meu negócio de educação financeira, de desenvolvimento financeiro, de consultoria, quase que junto e equiparado com o meu Prolabore mensal aqui da minha empresa. Então é possível sim a gente começar pequenininho, começar desenvolvendo uma renda extra, tomar tanto gosto pela coisa que fica tão prazeroso que daqui a pouco a gente nem percebe que a gente está trabalhando e está ganhando dinheiro com isso. Então o foco aqui da renda extra, que eu sempre indico, é que realmente ela seja algo que você faria de graça, que você faria por amor, que você faria porque gosta, que, enfim, que você faz aí, que tá no seu dia a dia, que já é um hobby seu, mas que você ainda não começou a aplicar, ainda não começou a colocar em prática aí na sua vida financeira. Faz sentido pra você? Se faz, dá um joinha aí só pra eu saber se você concorda, se você acompanhou a minha linha de raciocínio. E eu já vou para a segunda pergunta e você pode deixar perguntas aqui embaixo para a gente ir respondendo ao longo dessa live. Segunda pergunta, enquanto você dá um ok aí e enquanto me responde, a segunda pergunta é o seguinte, que eu recebi. Como ensinar isso, educação financeira, desenvolvimento financeiro, para as nossas crianças? Pois nós não aprendemos com os nossos pais. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Tanto não aprendemos com os nossos pais, eu posso até perguntar para você que está acompanhando, se você teve educação financeira na sua casa, se quando você recebeu o seu primeiro salário, alguém da sua casa, da sua família, sentou do seu lado e disse assim, olha, fulaninho, vamos ver aqui então o que você pode gastar nesse mês, como que você vai fazer para administrar esse dinheiro. Eu até hoje, em todas as palestras que eu já dei, umas 2, 3 pessoas no máximo me disseram que foram orientados nesse começo de carreira, né? Nesse começo de recebimento financeiro. Então, essa já é uma dica para quem tem filhos um pouco maiores, né? Se o filho já tá indo para o mercado de trabalho, né? O meu filho mais velho já tá com 17, ano que vem, imagino que já vai para o mercado de trabalho. Então, que tal já começar uma educação financeira com ele, né? Pegar as dicas dos especialistas, verificar realmente qual percentual de renda que ele deve aplicar todos os meses e aí, a partir daí, ele traçar um plano de aposentadoria. Então, isso para os filhos mais velhos, né? Fazer essa conversa sobre finanças com eles. E para os menores, a dica de ouro aqui é a utilização da mesada. E eu quero desvincular aqui a mesada com merecimento. Ou seja, a mesada ela não deve ser por meritocracia. Se você limpou a sua casa, se você arrumou o seu quarto, então você vai receber R$5 por isso. Não, eu tenho um grande mestre professor que eu sigo, que é o Reinaldo Domingos, inclusive professor da minha pós-graduação em educação financeira, que ele fala que quando a gente troca serviço doméstico por mesada, nós estamos criando mercenários. Essa frase ela é muito forte para mim e eu acredito bastante nela, porque o serviço doméstico, por mais que as crianças reclamem, por mais que elas não gostem, tem que ser feito com o coração. Tem que ser feito com a alma, tem que ser feito com o entendimento de que as pessoas que moram naquela casa precisam daquela ajuda porque eu amo e porque eu vou fazer aquilo por amor. Então, é muito importante que você passe também esse conceito de mesada. Bem-vinda, Francine, por aqui. Estou respondendo a pergunta que recebi, como ensinar as crianças a ter educação financeira. E uma dessas dicas que eu estou dando é a utilização da mesada, excluindo o fato de mesada por meritocracia. Ou seja, se eu lavo a louça, eu ganho R$12. Se eu durmo cedo, eu ganho R$3. Enfim, esse tipo de mérito para recebimento de mesada cria pessoas interesseiras. Então, não é o nosso objetivo ensinar finanças para as crianças, e sim mostrar que o dinheiro pode vir sim todos os meses. Eu já vi alguns pais
fazendo acordos com os filhos, então acordos relacionados a empreendedorismo. Então, se você empreende, se você vende alguma coisa na escola, depois eu te dou o dobro. Alguns acordos nesse sentido, incentivando um lado empreendedor. E claro, o lado do controle financeiro, apenas com a utilização da mesada, ele já tem um efeito muito legal. Então, se você combina ali com seu filho aí tem sempre uma pergunta, né? A partir de qual idade dá a mesada? A partir de 3, 4 anos, as crianças já começam a entender o sentido da mesada. Então, a partir de 4, 5 anos, geralmente ali R$5 por semana, R$10 por semana, um valor pequenininho, numa semanada, para que a criança consiga se organizar ao longo daquela semana financeiramente. Então, o mês inteiro é um período muito longo para uma criança com menos de 8 anos, por exemplo. Então, até os 8 anos, se aconselha aí a dar semanada para que ela consiga gerenciar esse dinheiro durante essa semana. Boa noite, Flávia, muito bem-vinda. Boa noite, Marcelo. Eu estou respondendo a pergunta. Hoje é perguntas e respostas. Eu já recebi algumas perguntas, eu estou respondendo a segunda. Como ensinar a educação financeira para as crianças? Então, o primeiro ponto que eu passei aqui foi a mesada. A partir do momento em que eu dou a mesada para a criança, eu ensino ela a poupar, a criar um objetivo e uma meta. Então, o que você quer de mais valor aí no final do ano? Ok, eu quero um brinquedo tal que vai custar R$200. Se a sua mesada é de R$20 por mês, em 10 meses você vai conseguir isso. Então, ajudar a criança a poupar, fazer um cofrinho, fazer um envelope para colocar o dinheiro dentro. Pode colocar, inclusive, uma foto do lado de fora daquele objeto a ser comprado. A minha filha está economizando já faz 1 ano e meio com as mesadinhas dela, que é bem pouquinho, mas ela vai guardando todos os meses. Ela está economizando para comprar um celular, para trocar o celular dela. Minha filha tem 10 anos e agora está bem perto, está faltando 100 e pouquinho só para completar. E ela já está pensando, em dezembro ela faz aniversário, ela vai pedir dinheiro ao invés de presente já para comprar esse celular. E como é gostoso de ver, tanto ela quanto o Matheus já tiveram outros objetivos financeiros, como é gostoso de experimentar com eles quando eles quebram o porquinho, quando já tiveram um porquinho de barro mesmo, né? Quando quebram, fazem aquela festa de ver quanto de dinheiro que estava ali e quanto que é legal ver o sabor dessa conquista. É assim pro adulto também, né? Quando a gente consegue guardar um dinheiro e consegue fazer aquela compra maior que a gente esperava, isso é muito prazeroso. Para a criança também, isso dá alegria e prazer na vida financeira. Mesada, então, primeiro ponto para a conquista dos objetivos, né? Isso é bem importante para a criança. Segundo ponto, a partir do exemplo. Então, eu tenho o exemplo dos pais, né? Se por um acaso o meu pai e a minha mãe ficam dizendo o tempo inteiro que não tem dinheiro em casa, é óbvio que isso vai me afetar. Vai me afetar porque eu vou acreditar que realmente não tem dinheiro, que nós somos pobres, que a gente não vai pra frente, que agora, por mais que o meu pai e a minha mãe trabalhem o dia inteiro, ainda assim eles não dão conta dessa casa. Então vai gerando crenças negativas na vida da criança que não fazem bem para a vida financeira. Então, a partir do momento em que a gente entende o que é a diferença entre prioridade e a diferença entre não ter dinheiro, a gente não responde mais para a criança que a gente não tem dinheiro. Porque muitas vezes a criança está pedindo uma bala, um chiclete, e a gente vai lá e diz assim, não tem dinheiro agora. Peraí, calma. Tem dinheiro para comprar uma bala, um chiclete? Tem, mas eu não quero dar para aquela criança naquele momento porque vai fazer mal para a saúde, vai fazer mal para os dentes. Então, é uma escolha do pai e da mãe não presenteá-la com aquela bala e aquele chiclete naquele momento. Tô trazendo aqui um exemplo bem simplório, bem simples mesmo, para a gente pensar a diferença entre a minha prioridade, em que eu não dou algo para minha criança, daí eu digo não, e a prioridade de dizer, olha, filho, filha, realmente eu não tenho dinheiro. E se a situação realmente é o do não ter dinheiro, vale uma conversa em casa, explicar realmente para a criança qual é a situação da família, se realmente está passando por alguma dificuldade, colocar para a criança para entender realmente o que ela percebe, se ela tem algo a contribuir, porque a partir do momento em que a criança tem consciência disso, isso não passa a ser mais um tabu na vida da criança. Ela começa então a entender, opa, peraí, até então estava tudo bem, mas de repente meu pai e a minha mãe estão com um pouco de dificuldade, eu não vou ficar pedindo coisas o tempo inteiro. Criança é muito inteligente, criança é muito esperta, então faz sentido a gente educá-la de uma maneira aberta frente ao dinheiro. E aí, faz sentido para você?
Bem-vindo, Albert, por aqui. Bem-vindo, Fernando, Cláudia. Flávia, já cumprimentei. Pergunte, a contadora tá aqui também. Olha que coisa boa, quanta colegas aqui da contabilidade. Bem-vindos. Essa é a live de perguntas e respostas. Eu já respondi a primeira. Me digam se eu respondi a segunda. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar. Vou para a terceira pergunta. A terceira diz o seguinte: qual o melhor tipo de investimento para um valor de R$ 2.500? Bom, então, que bom, ficou boa aqui a explicação. Então, qualquer dúvida é só perguntar a mais. Bom, me perguntaram também antes, eu acho que veio até aqui no WhatsApp, que eu fui pulando aqui na minha tela, aonde que eu tô. Eu tô aqui no meu escritório, essa é a parte do departamento pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma sala que a gente tem aqui na MM, e essa sala é onde fica a minha internet. Então, por isso que às vezes a minha live é daqui, já que não tem mais ninguém aqui no escritório. O modem tá bem aqui do lado, então o sinal fica bom, né? Então acho que tá tudo certo, só pra dizer onde é que eu tô hoje. Melhor tipo de investimento para R$ 2.500? Bom, a princípio R$ 2.500 parece um valor pequeno, né? Então, aonde que eu vou investir R$ 2.500? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Primeiro de tudo, não deixe na poupança. Na poupança, o dinheiro se vai e o rendimento não vem. A inflação muitas vezes ela é maior, né, do que a poupança, e aí ela não cobre esse valor. Então, a minha dica para quem fez essa pergunta é, primeiro de tudo, selecionar para que eu tenho esse R$ 2.500 investido. Então eu trouxe aqui 3 tipos, né, de para quês que você pode se responder. O primeiro deles é para as reservas. Tem pessoas que chamam de reserva de emergência. Eu gosto de falar de fundo de reserva. Digamos que é um colchão, né, para ter uma segurança financeira. Os especialistas falam, e eu concordo, que a gente deve ter de 3 a 6 vezes o nosso salário mensal, o nosso custo de vida, porque se por um acaso alguma coisa der errado, eu tenho aí 3 meses para eu conseguir reerguer a minha vida, fazer um novo projeto, trabalhar em outra coisa, montar um negócio, pagar minhas contas. De 3 a 6 meses seria um prazo ideal. Então, essa reserva de emergência, ela deve ser, ou fundo de reserva, ela deve ser em algo de curto prazo. E esse curto prazo, mesmo que seja aí o 2.500, e aí você pode até multiplicar, se esse é, por exemplo, o seu salário, você vai multiplicar aí por 3 ou por 6, né, que vai dar aí R$ 10.000, mais ou menos, para deixar num fundo de reserva, 10 a 15 mil. Esse fundo de curto prazo, ele deve ter 2 questões básicas. Uma delas é uma rentabilidade prevista, ele deve ser um fundo de renda fixa, ou seja, quando eu aplico o dinheiro, eu sei quanto que eu vou receber, né? Então, não é uma renda variável, como por exemplo as ações, em que eu vou colocar lá esse dinheiro, pode ser que tenha uma flutuação e mês que vem eu perca dinheiro. Então, se é um fundo de reserva para emergências, para um fundo de reserva financeiro, ele não deve ser um fundo de ação variável, tem que ser um fundo de ação fixa, um fundo de renda fixa. E ele deve ter resgate imediato. Então, a partir do momento em que eu aplico, eu preciso resgatar, se for necessário amanhã, eu resgato amanhã. Para isso, a gente indica, né, os especialistas indicam, e eu vou na onda também dos especialistas porque acredito nisso. Temos o fundo DI, e aí tem aqui a opção de taxa zero, então tem que perguntar no seu banco, procurar no seu banco, analisar a rentabilidade histórica desse fundo, verificar se o fundo paga 100% do CDI, que é uma taxa bancária, e se a taxa dele, né, a taxa de administração do fundo é realmente baixa. Outra opção é o Tesouro Selic 2025, e daí eu gosto muito do Tesouro Selic, ainda mais para 2025, porque ele diz para o nosso cérebro que nós não devemos mexer nesse dinheiro antes do ano de 2025. Quando a gente compra uma coisa com data, é lá para frente e lá eu vou ter a rentabilidade máxima. Então, se você quer algo para médio prazo com esse dinheiro, então se a gente está calculando aí para 2025 é médio prazo, né, de 3 a 5 anos pode ser considerado médio, como por exemplo para a realização de um sonho, realização de uma compra de um bem um pouco maior, pode ser uma opção ideal colocar no Tesouro Selic. Qual o valor para colocar no Tesouro Selic? O valor que tiver lá aberto as cotas para pagar. Então, a partir de R$ 2.500 dá para colocar no Tesouro Selic. O meu conselho aqui, a minha indicação é que você abra uma conta numa corretora de investimento
E a partir daí você já faça lá diretamente no portal da corretora a compra do tesouro ou até de um fundo de investimento e siga nessa direção. Agora, se o dinheiro é para a sua liberdade financeira, esse deve ser só o primeiro passo. Quando eu falo em independência ou liberdade financeira, é aquele dinheiro que você vai deixar no banco, vai ser para você usufruir na sua aposentadoria, para quando você parar de trabalhar, ter esse valor para te pagar todos os meses. E aí, nesse caso, então, o ideal é que você tenha aplicações de longo prazo. E aí, a aplicação de longo prazo pode ser sim o Tesouro Selic hoje 2025 ou outras opções de investimento de maior prazo, e aí pode ser também aplicação e investimento em ações. Respondido até aqui? Bom, tinha outra pergunta relacionada a essa que falava o seguinte: olá, Eliane, bem-vinda por aqui. A pergunta dizia: com a taxa Selic baixa, onde eu devo guardar para reserva de emergência? Então, é bem dentro disso, né? A reserva de emergência foi o que eu falei. Tem que ter rentabilidade prevista e tem que ter resgate imediato. Então, ou Tesouro Selic, essa para 2025, que está aí sendo vendida, ou fundo DI com taxa zero. Ok? Vamos então, última pergunta que eu tenho aqui e eu quero te convidar, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui para mim, para eu já responder na sequência. Eu quero dizer para você que está me acompanhando que eu atuo na contabilidade, né, desde 97, quando eu abri aqui o escritório, a gente está em 2019, 22 anos, e dentro de todo esse tempo já passei por muitas coisas aqui no escritório, né? Tive momentos de altos e baixos, já tive um momento de querer largar tudo e ir embora. Acredito que isso é comum na vida do empreendedor, na vida do empresário, de pensar o que eu tô fazendo aqui, né? Tem tantas famílias que dependem de mim, do meu sustento. Mas uma coisa eu digo, vale muito a pena, né? Quando a gente olha para trás e diz, nossa, 22 anos, parece que foi ontem que eu comecei sozinha, fazendo todos os serviços. E hoje, inclusive, presto algumas assessorias, né, de consultoria para escritórios contábeis. E eu recebi uma das dúvidas de uma colega contadora, e eu sei que tem muitos contadores que me acompanham por aqui, muitos colegas queridos da contabilidade que me acompanham. Recebi uma dúvida dizendo o seguinte, que ela tem um escritório na cidade de São Paulo e ela tem um baixo faturamento. Ela coloca aqui um faturamento em torno de R$13 mil mensal e tem 3 colaboradores nesse negócio. E aí ela disse que ela não sabe o que está acontecendo, mas pelas contas era para fechar o valor financeiro, mas acontece que não está fechando, né? Tá faltando dinheiro aí todos os meses ou está sobrando mês e tá faltando dinheiro. Então, eu tenho aqui 3 pontos que não acontecem somente no escritório de contabilidade, numa empresa de serviços contábeis, mas em muitas empresas eu vejo acontecer essa mesma questão. Então, a primeira ponto que eu trago aqui para você que me perguntou isso, eu quero falar sobre controles financeiros. Como que tá o controle do seu fluxo de caixa? Daí aqui eu considero o caixa aquilo que entra e que sai dentro daquele mês. Então, de 1º até 30 de novembro, entradas menos saídas. E aí, quando eu falo para contadores, isso é muito mais fácil de falar, né? Montar o seu DRE lá no final do mês, está apontando um lucro ou está apontando prejuízo? Com entradas e saídas naquele mês. Então, esse é um ponto bem importante de ser avaliado, como que está a sua questão financeira de controles, de avaliação. Você concorda? Tô vendo coraçõezinhos aí, então acredito que o pessoal concorda. Bem-vindo Vanderlei, bem-vindo Walter por aqui. Controle financeiro, como que está sendo feito? Se você está usando planilha, se está usando cadernos, se está usando algum aplicativo. Aqui no escritório nós utilizamos o Conta Azul para nós mesmos aqui, né? Então, o Conta Azul, para você, colega que fez essa pergunta, o Conta Azul hoje ele é gratuito para contadores, né? Até para a gente testar e experimentar essa ferramenta. Então, por que não implantar aí o sistema dentro do seu negócio para que você tenha também essa experimentação? O controle financeiro ele deve ser feito de uma maneira inteligente, e quando eu falo isso, não deve ser feito só aquele controle simples de acompanhamento de caixa, onde eu vou anotar, seja num caderno, seja num livro caixa ou até numa planilha de Excel,
aqueles valores pagos, né, e recebidos. Então, entrou agora R$100 no caixa, saiu 80 para pagar isso, saiu tanto para pagar aquilo, e vou fazendo aquelas anotações. Se eu não traduzo esse relatório de entradas e saídas de movimento de caixa em um relatório que me facilita a visualização da lucratividade do meu negócio, aquelas informações, por mais que eu tenha o registro, elas não servem para minha tomada de decisão. Então, esse controle financeiro, ele passa também pela avaliação numérica dos dados da sua empresa, para saber se realmente você está tendo lucro ou se está tendo prejuízo naquele mês. E aí, então, eu gosto de fazer da seguinte forma, de 1º até 30, qual foi as entradas, quais foram as saídas, o que me gerou de caixa, né, lá no final do mês de lucro e qual foi a inadimplência daquele mês. Então, se você teve inadimplência naquele mês, se você tem contas para trás para receber, é muito importante que você tenha esse controle e você feche realmente qualquer possibilidade de estar perdendo dinheiro pela não cobrança ou pela falta de pagamento. Então, essa parte do controle financeiro empresarial, ela é fundamental para o bem de qualquer negócio. Quero falar para você, antes de ler aqui já vou responder, Walter. MEI precisa de contador, por quê? E se sou pequeno? Bom, já vou responder aqui a tua pergunta, Walter, só um minutinho. Então, esse controle financeiro e essa lucratividade, eu quero dizer para você que está me acompanhando que agora em novembro, se tudo der certo, dia 25 de novembro, vou lançar a primeira turma do GPS Financeiro, que é o meu curso gravado online, mas que vai ter dessa vez mentoria e acompanhamento comigo, principalmente para quem tem pequenos negócios, para quem tem uma microempresa, um MEI, para quem tem uma empresa de pequeno porte, para a gente conversar num grupo fechado. Vai ter um grupo também no WhatsApp, onde eu vou responder as dúvidas todas, essa atenção bem pessoal pelo prazo de 3 meses, que é o começo, meio e fim dessa evolução financeira. Eu acredito que em 3 meses essa mente está revolucionada e esse negócio vai decolar. Então, só para dizer para você que tem essa opção de vir comigo para a gente conversar mais sobre esse assunto. Então, o primeiro ponto que eu tô falando para essa pessoa especificamente, né, que comentou, e aí a dica geral para quem tem negócio, né, aqui o exemplo era um faturamento baixo de R$13 mil, tem 3 funcionários, o dinheiro não dá. Primeiro ponto de todos é o controle financeiro. Segundo ponto é a questão do orçamento. Você tem um orçamento aí na sua empresa de serviços contábeis, então se todos os clientes, né, e aí quando a gente fala numa empresa de serviços contábeis, a gente não trabalha muito com venda, né, a gente trabalha com a venda, mas é uma venda recorrente. Eu faço uma venda uma vez e depois eu vou receber esse honorário enquanto aquele cliente for meu cliente mensal. Dentro disso, esse orçamento, ele tá bem claro? Né? Então, esses clientes que me pagam esse honorário aí de R$13 mil por mês, eu consigo fazer quais são as minhas despesas referentes esse orçamento? Então, isso precisa também ficar muito claro, que esse orçamento precisa estar fechando. Então, orçado, para depois a gente saber se foi realizado de acordo com aquele orçado. Então, para quem não tem um orçamento fixo de entradas, né? Tô vendo que entrou minha cunhada, Jaque, bem-vinda. A Jaque, por exemplo, ela trabalha com micropigmentação, né, nas sobrancelhas, e ela não tem um orçamento mensal fixo de entradas, mas ela pode ter, por exemplo, um orçamento mensal fixo de saídas. Então, digamos que todos os meses ela precisa conquistar, vou chutar aqui, tá? R$3 mil para manter o salão de beleza dela. Entre aluguel, entre condomínio, entre luz, água e tal. Então ela vai fazer uma conta. Quantas sobrancelhas de micropigmentação eu tenho que fazer para alcançar esse 3 mil? E aí ela vai chegar lá na conta que ela precisa fazer, sei lá, não faço a mínima ideia, 50 sobrancelhas para alcançar o 3 mil e pagar todas as contas que ela tem daquele mês. Isso é o ponto de equilíbrio. Então, alcançando esse ponto de equilíbrio do negócio, seja pelo lado do orçamento de receita, seja pelo lado do orçamento da despesa, isso vai fazer alavancar sim o seu negócio. E o quarto ponto, antes de eu responder a pergunta do Walter, terceiro ponto, que daí eu quero falar com a colega contadora, não sei se ela tá assistindo aqui ou se ela vai ver depois gravado. Vou deixar aqui a questão da produtividade. Assim, só de bater o olho nesse número, eu digo para você que se você tem um faturamento de R$13 mil e tem 3 colaboradores,
eu acredito que a produtividade do teu escritório pode melhorar. Talvez pela contratação de algum sistema, algum software que vá agilizar o teu serviço, ou a verificação de se esses funcionários realmente são necessários para esse momento da tua empresa. Me parece que ter 3 colaboradores com INSS, com FGTS, com férias, 13º, todos os gastos dos colaboradores pode ser que esteja pesando demais aí no seu negócio. Não sei se você tem aluguel, se você tem condomínio, tem todos os custos dos softwares, né, que nós temos nas empresas contábeis. Então, fica aqui esse ponto de interrogação sobre a questão da produtividade. Se você tem outra pergunta, deixa aqui que eu vou responder agora do Walter. Walter está perguntando o seguinte: MEI, preciso de contador? E se preciso, por quê, né? Se sou pequeno. Bom, MEI tem uma vantagem, Walter, que você pode pegar dentro do site mesmo do Portal do Empreendedor as suas guias de impostos, né, e fazer todos os recolhimentos anuais. Ali você vai passar ali, vai imprimir as guias, vai pagar todos os meses, e você não tem a necessidade, a obrigatoriedade de ter um contador que lhe auxilie todos os meses. Eu costumo dizer 2 questões a respeito do microempreendedor individual, e se você, aí a decisão passa a ser tua, né? Uma delas é a questão do acompanhamento do faturamento. Então, o MEI, ele tem aí um faturamento de R$81 mil por ano a ser realizado, né? Tô sem calculadora aqui, dividido por 12, vai dar aí, eu acho que 6.500 mais ou menos por mês. Se eu não estou aqui enganada, me corrijam se tiver outros contadores aqui. E dentro desses 6.500 por mês, tem que tomar realmente cuidado de não ultrapassar esse 81, porque se você ultrapassa o R$81 mil anuais do MEI, você tem um problema bem sério, como por exemplo, a gente está agora em novembro e o teu MEI está em R$150 mil. Você vai ter que retroagir a janeiro e fazer o pagamento de todo esse imposto ao longo do ano, para que daí no ano que vem você se transforme numa microempresa normal, optante do Simples, e siga dali em diante. Então, se você tem um bom controle financeiro, se você sabe quanto que realmente entra na sua empresa, a princípio não tem necessidade de ter o auxílio de um contador. Quando que você vai precisar de um contador? Quando você precisa também de um balancete, um balanço patrimonial. Então, a gente atende aqui na MM alguns microempreendedores individuais. Esses microempreendedores já se transformaram, alguns deles, em empresários, já estão com as suas microempresas abertas por causa dessa evolução financeira. Assim como a gente já atendeu e atende também alguns que acabaram perdendo esse prazo de adequação do MEI e tiveram que arcar com multas altíssimas, e infelizmente alguns até fecharam por não ter condições financeiras de bancar essas multas e, enfim, se enrolaram completamente e acabaram invalidando esse negócio. Então é algo que precisa de bastante atenção. Ter um contador por perto, uma contadora, né, uma empresa de serviços contábeis é sempre muito bom para que a gente consiga, então, fazer esse processo de evolução. E o que eu trago aqui também é uma outra questão importante de ser pensada, que se você contrata um colaborador, se você contrata um funcionário, o ideal é que você tenha, sim, uma empresa de serviços contábeis para te auxiliar. Porque as regras trabalhistas, o e-social e tudo que tem por trás, ela é bem complexa. Então, se você tem uma empresa de serviços contábeis para te ajudar, vai ser muito bom. Consegui média R$3 mil, é isso? Tem um zero ali a mais? Opa, eu acho que tá quase no 30 mil, hein, Walter? Vamos mudar essa chave e vamos pensar nesse 30 mil mensais aí para chegar. Então, se tá aí dentro dessa média dos R$3 mil, pode ficar tranquilo, você pode continuar dentro do mês. Se você não tem funcionário, tá tudo certo. E aí, a única observação que eu faço aqui é no ano seguinte. Então, se você abriu agora no ano de 2019, no ano que vem, no começo do ano, você pode procurar um escritório de contabilidade, pode procurar até aqui, inclusive o nosso, 3 mil, então tá certo. A gente pode ajudar você na declaração do MEI anual. Então, anualmente é obrigatório fazer a declaração do microempreendedor individual.
Bom, gente, a minha lista de perguntas que eu tinha aqui, que eu recebi de ontem para hoje, eu respondi todas. Então, incluindo a do Walter que colocou aqui, muito obrigada por ter perguntado. Se você tem alguma outra dúvida, coloque aqui para mim que eu vou responder com o maior prazer. E eu quero mais uma vez fazer esse convite para você. Aliás, eu tenho um convite bem especial para fazer para ti. Eu tô abrindo um canal, abri agora, mês passado, um canal no YouTube. Sempre fui muito tímida, nunca tive coragem de ter vídeos no YouTube. E agora com a gente vai pegando gosto pela coisa, né? E eu abri um canal no YouTube que tá no link da minha bio. E na quinta-feira, hoje é terça, né? Quarta, quinta-feira, às 14 horas, eu vou fazer a minha primeira live lá no YouTube. Quero convidar você a vir participar comigo e trazer perguntas, contribuir, enfim, faz essa divulgação aí que eu te agradeço muito. Eu sei que é 14h, algumas pessoas estão trabalhando, mas se você está livre ou se você aí mesmo no seu trabalho pode colocar um fonezinho de ouvido e se conectar comigo, eu vou ficar bastante feliz. Suzana, bem-vinda por aqui sempre. Eu quero deixar aqui o meu contato, vocês podem fazer perguntas a hora que desejarem. Farei o maior prazer aqui em responder. Já sou inscrito? Ótimo. Que legal, Walter. Então tá, que bom. Então vai aparecer para ti notificação lá, então. Quero dizer para você que é sempre um prazer para mim estar aqui, distribuir conteúdo gratuitamente, faço de bom coração mesmo, porque acho que se Deus me deu a oportunidade de estudar, de ter esse conhecimento, por que não dividi-lo? E quero fazer esse convite para ti, se por acaso tu queres evoluir ainda mais, se quer crescer ainda mais profissionalmente e financeiramente, no final do mês eu vou abrir a turma 1 do GPS Financeiro para Empreendedores. Para quem, se por acaso você não é empreendedor, mas quer aprender a empreender, quer empreender ainda mais, vai ser um grupo bem pequenininho, um grupo fechado. Nós vamos nos reunir via internet com 6 encontros ao vivo e o restante do curso à disposição desde o momento da assinatura. Então fica comigo, vai vir novidades por aí sim, e eu espero pessoas, empreendedores muito comprometidos à evolução. Só quero pessoas comprometidas. Se você de 0 a 10 tiver 5 comprometido, nem adianta ir. Só vai pro curso quem realmente tiver nota 10 de comprometimento. Eu me comprometo a evoluir, me comprometo a fazer os exercícios, me comprometo a realmente alcançar um voo que eu nunca voei na vida. Então, se você tem essa perspectiva de conseguir conquistar essa prosperidade além da conta, eu vou aguardar você. Pati, um beijo pra você. Tô vendo que entrou aqui agora, mas eu já estou de saída. Já finalizei a live, vou deixar gravada se você quiser acompanhar, você que tá chegando agora, né? Ou quiser indicar pra alguém. Respondi aqui 5 perguntas das pessoas que me mandaram e vai ficar aqui gravado no meu ao vivo ali, né? Fica gravadinho. Então, um beijo pra você, um ótimo final de noite e vamos nos falando por aqui. Tchau, tchau!